Domingo, minha gente, 4 de janeiro, amanhã o ano oficialmente começa. Vocês vão estar vendo esse vídeo no próximo domingo, dia 11. A gente tá indo almoçar no restaurante brasileiro que se chama Casa, fica em Tribeca. Matar a vontade, né, de comer uma comidinha brasileira. Isso aí. E tá frio Muito demais, frio, muito frio. -5. Porém, um dia muito bonito. E vamos conversar sobre o tema dessa semana, que vai ser metas para 2026 e para a vida. Porque eu não acredito que metas são apenas para o ano, porque a vida não acaba dia 31 de dezembro de 2026. Então vamos falar sobre isso hoje. Isso aí, pra quem nunca viu o memorial, tá aí. Memorial do 9/11. Estamos passando por ele, o World Trade Center tá aqui. Dia de céu azul, típico de inverno, muito frio, céu lindo. Memorial aqui. Aproveitem enquanto nossos conteúdos são gratuitos, porque a gente postou um vídeo até agora e já gastou mais de $100 de adaptadores que a gente precisa para subir os vídeos com boa qualidade, bom som, microfones. Então aproveitem, se inscrevam e comentem o que vocês querem ver. Aqui a gente está passando pelo memorial do 11 de setembro para ir na loja da Apple. Olha que lindo. E aqui, ó, um lugar de eventos. Foi construído recentemente, tem um formato de um cubo cheio de mármore por fora, um mármore translúcido, de noite fica todo iluminado, muito legal, né? É lindo. E ali na frente é o Oculus. É um shopping, né? Tem várias lojas também. Cheio aqui. O Oculus, como se fosse um mall, conexão pro metrô. A loja da Apple fica ali. Olha lá. Chegamos aqui no Casa. Vocês vão ver o cardápio, é uma delícia. A gente já sabe o que a gente vai pedir, né? Você tem caldo verde, guaraná. E agora eu não sei se eu vou de estrogonofe, picadinho. Vamos ver, vou mostrar tudo pra vocês. E aí? Caldinho de feijão. De feijão. Caldinho verde. É que eu li caldinho de feijão no menu e fiquei com vontade. Não sabe nem o que tá comendo. Mas eu não pedi porque senão eu ia ficar com vontade de comer o seu. Não, Você não ia me dar, né? não ia. É a mesma coisa. Chegaram os pratos, olha isso. Pedi bife acebolado, arroz, feijão, vinagrete, Pedi estrogonofe. batata. Gente, maravilhoso. Tudo de bom. Só que a luz tá muito ruim aqui pra gente filmar. A gente quer meio que introduzir, né? Falar sobre como que a gente faz as nossas metas pro ano novo. Mas, de novo, como eu disse, pra mim as metas não são só pro ano novo, não são só pra 2026. Eu sempre gosto de pensar como metas pra minha vida, mas o que eu vou dar foco nesse ano. E aí, pra começar, eu queria mostrar como que a gente sentou, né? A gente sentou juntos pra definir as nossas metas pra 2026. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar as minhas metas de 2025, porque eu acho que as coisas têm que ter uma continuidade, né? Uma linearidade. E não necessariamente eu cumpri tudo que eu queria em 2025, e eu vou fazer o seguinte, eu vou entender o que eu acho que faz sentido levar pro ano novo, e o que eu acho que não faz, o que eu quero continuar e melhorar, e o que eu falo, bom, não, eu acho que isso aqui realmente não vai ser foco, coloquei coisa demais. Então, esse ano a gente dividiu em tópicos, que eu não sei se dá pra ver, depois eu coloco na tela. Então são as metas pessoais, as nossas metas como casal, meta financeira, que pra gente também é em casal, as metas profissionais e metas físicas e de saúde, que pode entrar, por exemplo, uma meta de alguma prova que a gente quer fazer, e também metas de saúde no sentido de se cuidar, de comer melhor, ou no passado eu tinha a meta de não comer açúcar durante dias úteis.
Eu, por exemplo, sou muito ruim de ir no médico, então tenho metas de fazer meus exames de check-up, etc. Ele foge de ir no médico, então ele colocou a meta de fazer lá, né, pelo menos um exame a cada 6 meses e num clínico geral ver se tá tudo bem. E a verdade é que eu acho que tem muita coisa aqui e eu queria falar sobre isso justamente porque eu acho que a gente tem que ter poucas metas e boas metas. E inclusive eu aprendi isso em um livro que eu queria deixar de dica aqui, que é o Essencialismo. Esse livro mudou muito como eu vejo a vida, como eu encaro as coisas que eu quero pra mim. Porque o foco dele é a pessoa que é essencialista, ela faz menos muito bem feito. E eu acho que isso pra mim foi muito melhor do que eu ter um monte de metas, sabe? De querer fazer várias coisas, não aprender mil nada. coisas. E aí eu ficava frustrada. Você fica frustrada porque você não consegue, não vai conseguir. Enquanto que se você coloca poucas metas, você consegue fazer um pouquinho por dia e chegar no final daquele ano muito bem. Enfim, e a vida não acaba de novo em 31 de dezembro. Você, né, passa pra frente. Bom, gente, saímos do restaurante porque tava muito escuro pra filmar lá dentro, né? Não tava ficando muito legal. E esse restaurante fica em Tribeca. Eu adoro esse bairro, né? É um bairro muito chique em Nova York. E imagino que seja muito caro. Por isso que esse restaurante é muito caro também. Eu achei que eles deram uma viajada no preço. A gente saiu um pouco assustado. Comida é excelente. Comida é excelente. Mas olha, a gente pediu 2 Guaraná Zero, 2 caldo verde. E eu pedi picadinho. E o Renato pediu estrogonofe. Mas a gente dá a gorjeta, né? 20%. Gente, saiu $170 a conta. É uma conta bem cara, né? Pra um restaurante onde você nem tomou álcool nem nada. Mas enfim, valeu a pena. Aprendi da lição. Agora a gente vai tomar um cafezinho e seguir falando das nossas metas. Então a gente sentou pra fazer as metas de 2026. E eu acho que eu faço já minhas metas por escrito desde 2022, assim, já faz alguns anos. Então eu aprendi a fazer essa triagem todo começo de ano do que eu vou manter, do que eu quero tirar. Então eu vou dar alguns exemplos. Em 2023 foi um ano super intenso pra gente. A gente casou, a gente começou a treinar mais intensamente, principalmente corrida. Então foi um ano que eu fiz muita coisa. Não só planejei o casamento, a lua de mel, a despedida, eu fiz a minha primeira maratona. Eu tava num trabalho novo em Nova York, então foi tanta coisa em cima de mim que eu cheguei no final do ano muito feliz, mas muito exausta. E o que eu fiz foi, no ano seguinte, tirar coisas para poder focar em menos coisas e fazer menos coisas mais bem feitas. Então eu queria realmente focar muito no trabalho, crescer, entregar a minha meta mais do que esperado. Eu queria continuar focando em fazer exercício físico, me inscrevi em outra maratona, mas, por exemplo, eu tinha o costume de ler todos os dias de manhã, mas eu comecei um trabalho novo que não me deixava acordar tão cedo mais. Então, eu infelizmente não consegui ler o quanto eu queria. Outra coisa também que eu fazia era chegar em casa uma vez por semana e fazer 1h30 de aula de espanhol, porque eu queria muito melhorar o meu espanhol, fazer uma língua, é algo que eu amo. Mas eu percebi que estava me deixando estressada, eu não estava fazendo direito, eu fazia para tirar da frente. Às vezes eu cancelava as aulas e estava me frustrando porque eu não estava fazendo da maneira correta. Então eu decidi também tirar as aulas de espanhol. Em algum momento da minha vida vai voltar a ser minha prioridade, né? Mas naquele momento, para aquele ano e para esse próximo ano não vai ser. E agora em 2026 a gente tem uma outra prioridade que é, né, Francisquinho, cuidar do baby. Então a gente também tá sendo realista que tipo, nossa, a gente não tá aqui falando quanta coisa a gente quer para ano que vem nem nada, mas justamente por saber que a gente vai poder fazer menos, porque a nossa meta vai ser cuidar do nosso filho, focar nele, aprender sobre, né, as boas práticas, como ser bons pais e tentar, né, dar conta de tudo, mas o foco principal vai ser cuidar dele. Até porque os primeiros 6 meses vão ser focados nisso. E bem difíceis, né? Em questão de tempo, poder dedicar para outra coisa, principalmente você, né? Então, por exemplo, eu tenho metas de treino no ano, né? Hoje em dia eu já nem preciso mais, porque eu treino muito, mas eu tenho metas de treino. Você tem mesmo, né? Você quer fazer ou de provas, mas assim, eu não vou ter esse ano, obviamente. O que não significa que a gente não possa ter uma meta de
guardar X% do nosso salário. Então é mais isso do que eu tô falando. Quais são as metas realistas? Que eu acho que é o ponto mais importante. Façam metas realistas. Até porque, o que eu vejo as pessoas fazendo? Se janeiro começou e foi um mês muito turbulento, que deu tudo errado, sabe? Que você tem um monte de problema e você não conseguiu colocar em prática as metas que você definiu, geralmente as pessoas já desistem. Sendo que tem um ano inteiro ainda, gente, dos 12, passou um. Então por isso que eu acho que a gente tem que colocar metas realistas. E outra coisa que eu gosto de fazer é, todos os to-dos que eu tenho na semana, primeiro que eu coloco as minhas metas no celular, num OneNote. Esse OneNote das minhas metas é o mesmo OneNote que eu uso para escrever os meus to-dos. Então se essa semana eu tenho médico, algum compromisso, alguma coisa que eu quero resolver, eu abro sempre o OneNote das minhas metas para colocar os meus to-dos da semana, porque isso me obriga a rever as metas que eu fiz no ano. Porque às vezes também, sabe, você faz uma meta e beleza, colocou lá no papel, esqueceu, não lembra mais, não vai mais atrás. Então eu acho que isso também me ajuda a ser intencional com as minhas metas e não só escrever ali porque é legal, tá todo mundo fazendo, porque virou o ano. Tá muito frio, gente. Não dá mais pra falar. O queixo tá duro. O nariz tá vermelho, a mão. Não dá nem pra segurar a câmera. Vamos procurar um cafezinho pra terminar de conversar. Mando meu chai latte. A gente tá no cafezinho, chama Blue Bottle. É bem gostoso. Você pediu o quê? Um latte? Eu pedi um latte. E você, quer falar das suas metas? As minhas como metas, você faz suas metas? Na verdade, eu tô começando a fazer de forma mais coerente e mais concreta esse ano, porque a Bru também está me incentivando e eu acho que faz bastante sentido, porque é um pouco de guidance, apesar de que eu sempre fui muito, principalmente no âmbito profissional, eu sempre fui muito super focado, eu sempre tive muito claro meus objetivos e metas de certa forma de curto, médio, longo prazo, onde eu quero estar, o que eu tenho que fazer, etc. Mas eu acho que em alguns outros aspectos acho que tem como melhorar da vida, como pessoalmente, como saúde, que a gente já comentou. Então esse ano com família, então, uma das minhas metas esse ano obviamente é dar muita atenção para você, para o Francisco, mas também melhorar com a minha família em geral. Eu acho que eu nem te falei, mas eu tenho uma meta que é dar mais atenção para a minha família, e isso inclui meus pais, minha irmã, minha sogra, todo mundo. Não sou muito bom de ligar, de falar no telefone, etc. Então eu pus uma meta, sou uma pessoa muito movida por objetivo e por metas, basicamente. Então sempre quando eu quero alguma coisa, a melhor forma de fazer, eu criar ação e ir atrás daquela coisa é me desafiar e colocar isso como uma meta e um objetivo. Então acho que esse exercício esse ano para mim vai funcionar bem. E estou usando bastante do que a Bru, a experiência que ela já teve nos últimos anos que ela vem fazendo isso, de criar poucas, porém boas metas, realizar factíveis, que tem como ser realizadas, ainda mais num ano onde o principal objetivo e a principal meta vai ser o nosso filho. Então, vamos ver. E eu acho que assim, a meta ela tem que ser poucas, boas, né, para você ser eficiente e concretas. Então, por exemplo, ele dar mais atenção para a família, para mim é uma meta vaga. É vaga. Então, o que significa isso? Porque senão fica muito fácil de você não fazer. Então, igual a gente combinou, por exemplo, de colocar limite de uso de rede social, né? Porque a gente fica muito tempo scrolling. Então, eu falei pra ele, beleza, então qual vai ser o limite? Porque você colocar lá, usar menos rede social, gente, isso aí não é mensurável, né? Eu acho que nós somos pessoas que gostamos de mensurar as coisas, tudo. Então, eu coloquei lá o tempo de tela bloqueado no meu celular de X horas por dia. E a gente vai rever se funciona ou não. Outra coisa,
Por exemplo, ele falou, eu quero começar a deitar e ler antes de dormir. E aí ontem ele foi dormir, eu brinquei, falei assim, tá, e aí, qual é o livro que você vai ler? Você já pensou nisso, né? Porque, beleza, a meta é ler. Se você já tem que ter o livro na mão, lá em casa tá cheio. O meu objetivo é ler pelo menos 5 páginas antes de dormir e deixar de mexer no celular antes de dormir e trocar isso por uma leitura, na real, né? Então, e isso é super legal, porque olha o que ele falou, 5 páginas antes de dormir. Tem gente que vai falar, nossa, que meta, tipo, muito pouco isso, né? Mas é justamente para ser pouco. Porque se você coloca uma meta, se ele, que não leu ano passado, por exemplo, coloca uma meta de ler 10 livros esse ano, qual a chance dele conseguir? Ah, vou ler 10 livros esse ano? Não, eu vou tentar todo dia ler 5 páginas. E essas... Então, assim, eu acho que as coisas extraordinárias da vida, em todos os âmbitos, elas vêm de pequenas atitudes, muitas vezes rotineiras, muitas vezes chatas, sabe? Coisa chata de você fazer mesmo. Mas que a disciplina te leva a fazer um pouquinho todo dia, e quando você para pra anotar, você fez uma coisa incrível. E eu gosto de trazer esse exemplo principalmente com o esporte na nossa vida, porque eu acho que a gente conseguiu conquistar, nós dois, uma coisa tão grande, os dois separadamente, mas a gente começou essa meta juntas, que foi quando eu me mudei para Nova York em 2022, a gente começou a fazer uma assessoria de corrida online. E a gente começou a falar, bom, queremos correr. Era essa a meta, melhorar a corrida. E em alguns poucos meses a gente se inscreveu numa meia maratona, né? Eu lembro a gente fazer a nossa primeira meia maratona. E isso deu um gás na gente, porque a gente viu que o pouquinho que você fazia, mas de uma maneira muito intencional, sabe, guiada. A gente também, nós somos pessoas muito disciplinadas, então acordava todo dia, independente de querer ou não, que eu acho que isso também é super importante. Quando você tem disciplina, você faz o que tem que ser feito, independente de ter motivação, gente, porque a motivação ela vai passar. A motivação desse começo de ano, de novas metas, ela não dura. Você tem que fazer além disso, apesar disso. E eu lembro que quando a gente começou a fazer essa meia maratona, a gente olhava pra cara do outro e a gente falava, meia maratona é o máximo, uma maratona é muita coisa. Nunca vou fazer uma maratona, é impossível. Então eu falava essas palavras, é impossível fazer uma maratona, eu nunca vou fazer. E ao mesmo tempo ele falava do Ironman, né, porque ele queria fazer triatlon. Ele começou a pedalar junto com a corrida e ele já sabia nadar, né, não tava nadando, mas sabia nadar. Então ele falava, olha, eu vou fazer um 70.3, um meio Iron, mas eu sei que um Ironman é impossível. A gente falava muito isso, né, é impossível. Isso foi em 2022. Falava que era uma coisa de maluco, que era impossível, que nunca ia fazer na vida. Exato. Resumo. Não, em 2023 eu fiz a minha primeira maratona. Em 2024 eu fiz a segunda. E ele esse ano, no meio do ano, do ano passado, né, no caso 2025, ele fez um Ironman inteiro. E ele fez sem nunca ter corrido uma maratona na vida. Porque foi isso, foi somando os dias de treino. Comecei correndo uma meia maratona, aí eu já andava bastante de bicicleta. Andava muito de bicicleta. Aí eu fiz um 70.3. E aí você vai percebendo que aquela meta pequenininha chegou, e aí você vai adicionando. Mas foi isso, ele fez um 70.3, e aí ele já viu que era possível. Tipo, psicologicamente, ele falou, bom, o meu corpo é treinável, se eu repetir isso aqui, já não é mais o impossível que a gente falou, sabe? Então, algo que era inimaginável e impensável pra gente se tornou algo que a gente conseguiu fazer simplesmente por não colocar. Eu nunca coloquei a meta de fazer uma maratona, ele nunca colocou uma meta de fazer um Ironman. A gente colocou uma meta muito menor, consistente, que a gente repetiu e que foi se somando e transformou nessas duas coisas que pra gente hoje é uma das nossas duas maiores conquistas. A gente é muito orgulhoso, né, de ter feito isso. A gente já volta, porque tá ficando barulhento aqui. E não é legal ficar filmando na frente dos outros, né? É estranho. As pessoas estão todas olhando. Bom, gente, não teve condições da gente continuar falando naquele frio que tava fazendo. Mas a gente voltou pra casa domingo, quase 6 da tarde. E eu queria mostrar, assim, um exemplo prático das coisas que eu tava falando, de como a gente faz as nossas metas, né? Então, pra mim, a meta ela tem que ser mensurável. Então, você tem que colocar uma meta que não pode ser vaga no sentido de esse ano eu vou comer mais saudável.
E, por exemplo, uma das nossas metas, de alguns anos atrás, inclusive, foi comer mais saudável mesmo. Acho que veio junto com o fato da gente ter começado a fazer mais exercício físico e ter feito aquelas provas que eu falei. Então, aos domingos, a gente tem um acordo, nós dois, a gente faz a comida da semana. O almoço, principalmente. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, você não sai pra almoçar. Você literalmente desce pra pegar alguma coisa, volta e come sentado na sua mesa. No máximo, você vai ali com alguns colegas de trabalho, senta numa mesa ou numa sala, come junto com eles, mas não é um momento o almoço. Então, muitas vezes eu reparava que eu ficava ali, tipo, pensando o que eu vou comer, comia mal, toda hora tinha uma vontade, sabe, de comer alguma coisa diferente, o que não convinha pra fazer isso na frente do computador. E, óbvio, ganhava peso, comia mal. Então, uma das nossas metas foi, aos domingos, a gente faz as comidas da semana pro almoço. E, gente, às vezes não dá e tá tudo bem, mas a meta é tentar fazer. E a verdade é que fez tão bem pra gente, não só no sentido de saúde, a nossa imunidade, a nossa disposição, a nossa energia mudou, como também a gente economiza muito dinheiro de não comer essas refeições, né? São 2 pessoas comendo fora todos os dias em Nova York, que é uma cidade super cara. Então, foi meio que uma corrente do bem, assim, que nos ajudou. E a gente pegou uma praticidade para fazer tudo, que a gente pega 1h30 no domingo, a gente faz a mesma coisa. Então, a cada semana, a gente geralmente troca a proteína ou troca o legume, no máximo. Às vezes, quando a gente tá, assim, mais enjoado do que a gente tá fazendo, então a gente faz sempre arroz, feijão, uma proteína e um legume. E aí, às vezes, a gente tá um pouco enjoado, a gente faz uma batata doce ou algo do tipo. E geralmente a carne ou o frango que a gente faz sobram, então à noite a gente faz uma saladinha com alguma coisa ou um wrap. Então sempre tem alguma coisinha pronta pra comer. E aí tem muita gente que me fala assim, nossa, mas é muito chato, eu não gosto de comer a mesma coisa todo dia, gosto de comer coisas diferentes e tal. E eu vejo isso de 2 maneiras. Uma, que a gente é adulto, sabe? E a gente acha que não pode só fazer o que a gente quer se você tem um objetivo. Então, a maneira que a gente decidiu fazer a gente não se importa de comer a mesma coisa durante a semana, porque a gente sente muita falta de comer um arrozinho com feijão brasileiro, né? A nossa comidinha, a gente faz tudo muito temperado, tudo com muito carinho. Então, a nossa comida, ela é gostosa. Ela traz, assim, um conforto quando a gente come a nossa marmita. A gente não come pensando, tipo, ai, que saco, tô comendo marmita. Muito pelo contrário. A gente sai muito pra comer, então a gente tá sempre comendo fora, sempre conhecendo restaurantes novos, sempre pedindo delivery. Então é um momento de equilíbrio ali do almoço que a gente entre aspas, se sacrifica pra poder aproveitar mais outros momentos. E a gente também poderia dedicar mais tempo do domingo pra fazer coisas diferentes. Então, fazer proteínas diferentes, pra poder ter coisas ao longo da semana diferentes. Poderia, mas a gente escolhe diminuir a energia que a gente vai investir nisso. Então, 1h30, 2 horas do domingo é o máximo que a gente tá disposto a dedicar pra fazer essas marmitas e já salva a semana. E várias vezes a gente viaja e não consegue cozinhar e tá tudo bem. Várias vezes a gente tá com preguiça também, então a gente fala, essa semana a gente vai comer fora e tá tudo certo. Eu acho que a beleza da meta também é essa. Na média, na maioria das vezes, a gente vai comer saudável, certinho a nossa comida. Mas quando não dá, não dá e tá tudo bem. E a verdade é que sempre quando a gente viaja, por exemplo, e volta e não consegue cozinhar, e a gente passa a semana toda pedindo comida, chega ali, tipo, quarta, quinta, a gente olha um pra cara do outro e fala, nossa, a gente se arrependeu de não cozinhar, eu tô sentindo falta da nossa comida. Então, realmente, vira um hábito muito bom e muito saudável, sabe? Quando vê, você já incorporou ali na sua vida e nem se tocou. E, pra mostrar pra vocês como a gente faz... Então, assim, eu tô fazendo o arroz, que inclusive eu desliguei ele sem querer. Então, a gente se divide. Eu faço o arroz e os legumes, então, olha, eu tô fazendo um montão de brócolis. Vai dar pra todas as marmitas, mas ainda sobra um pouquinho pra jantar. E a gente tem uma panela elétrica. Uma panela de pressão elétrica, que é muito fácil. Então agora a gente tá fazendo feijão e a gente vai fazer frango desfiado. Você deixa o frango aqui cozinhando por 1 hora.
Depois coloca tempero, coloca molho de tomate, coloca milho e já sai tudo temperadinho, uma delícia. E eu também tô batendo um bolinho. Esse aqui não faz parte, né, da rotina do domingo. Mas eu comprei cenouras porque a gente ia receber umas amigas em casa na sexta-feira. Eu ia bater um bolinho de cenoura pra elas. Mas a gente passou mal, tive que desmarcar. E aí a cenoura tava aqui em casa. A gente tá com vontade, eu vou bater e, assim, a gente vai comer um pedaço e dar fim nele. Eu não sei o que a gente vai fazer. A gente vai dar pra moça que trabalha aqui em casa amanhã, ou eu vou levar um pedacinho pro banco, veremos. Mas eu tô aproveitando que eu tô aqui na cozinha e eu vou mostrar pra vocês como fica depois um bolinho de cenoura com brigadeiro quentinho. Pra finalizar o domingo, né? Eu sempre tenho que olhar a receita desse bolo. É o único bolo que eu faço, mas eu sempre tenho que ler. Faz tempo que eu não faço ele. Eu esqueço, sabe, as medidas. Acho que eu diminuo um pouco essa quantidade de farinha dessa receita, porque é muita farinha. Às vezes eu olho a receita e eu acho muita coisa. Juro. Aí eu diminuo. A fonte da minha receita são as vozes na minha cabeça. Então, eu peneiro. Estamos fazendo o teste do microfone, gente. O meu marido tá deixando o setup. Já comprou 1000 gadgets para deixar a imagem, o som. Ó, tô com o microfoninho, tô testando a câmera, porque eu não estou gravando no celular mais, estou gravando na DJI, que tem essa imagem incrível. E agora eu tô testando o microfone. A comidinha já tá quase pronta, a gente vai montar, vou mostrar para vocês. E aí eu quero falar sobre como eu monto as minhas metas. Então eu quero dar um manual para vocês montarem as metas para esse ano. Ah, o ano já começou? Beleza, mas eu tenho certeza que vocês não fizeram metade do que vocês se prometeram a fazer até o dia 15 de janeiro, sabe? Aquela dieta, as idas na academia. E inclusive, imagino que depois do carnaval, então, 80% das metas, não todas, vão ser esquecidas. Gente, o bolinho ficou pronto. Olha que lindo. Agora eu vou fazer uma calda de brigadeiro. Bom, vamos lá, vamos servir os franguinhos na marmita. E vai estar pronto, gente. Peso tudo. Sou dessas metódicas. E eu não podia estar comendo esse brigadeiro porque eu estou com diabetes gestacional. Mas eu tô conseguindo controlar, então às vezes eu tô me dando um presente. A zona toda da pia ou não? Ah, sei lá. Vida real. Vida real, gente. A moça que ajuda a gente em casa não veio semana passada. Ela folgou no final do ano. A casa tá uma zona. Vou mostrar a situação da pia. Olha isso, sobrou gente. Um pouquinho, né? Sobrou. E olha isso. Que lindas. Que estranho, né? Porque normalmente dá bastante. Geralmente rende tanto, né? Mas é que você coloca molho, milho. Olha isso. Que lindo que ficou. Olha nosso trabalho aqui. A semana tá pronta e programada. E olha isso aqui. Esse creme premeditado. Esse bolo. Olha a consistência do brigadeiro. Acho que tem uma luz aqui. Ai. A luz aqui do fogão. Dá pra ver que a hora que você cortar, vai escorrer. É isso por hoje. A gente volta pra finalizar esse assunto essa semana, porque a gente já tá cansado. Olá, gente. Hoje já é sábado, 10 de janeiro. E então passou a semana toda que eu fiquei pra finalizar esse vídeo. E eu acho que foi um ótimo exemplo de algo que eu falei bastante ao longo do vídeo, que era que a semana, o ano, já não começou como eu planejava. Então a gente estava aqui cheio de metas, cheios de sonhos, de como a gente queria começar o ano na energia certa, e treinando, e trabalhando bem. E desde o ano novo, a verdade é que a gente ficou bastante doente. A gente melhorou, mas essa semana eu acabei piorando ao longo dos dias. Tinha muita coisa para fazer, muitos médicos, exames, finalizando as coisas no trabalho. Fiz 36 semanas de gravidez, então acho que o corpo também tá pedindo, né, mais descanso. Tá tudo saindo conforme não planejado. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falei. Não é por causa disso que a gente vai deixar de voltar para os objetivos que são de médio e longo prazo, que a gente tem que ter em mente, que as coisas vão sair do controle mesmo, não vai ser como a gente imaginava e tá tudo bem. Então, para finalizar, como que a gente categorizou as nossas metas? Se é que pode ajudar vocês. A gente separou em metas pessoais,
metas do casal, meta financeira, metas profissionais e metas de atividade física e saúde. Tá tudo no OneNote de um celular. Tem gente que gosta mais de papel, eu também gosto de papel. A gente inclusive comprou aqui, ó, esse calendário. A gente decidiu como casal deixar aqui as coisas mais importantes, então tem a contagem de semanas, eu já tenho data para induzir o meu parto no dia 3 de fevereiro, caso ele não se anime de vir antes. A gente coloca aniversários, por exemplo, tem o dia que a minha mãe vai chegar no aeroporto também, então vai ficar uma coisa visual, que a gente vai colocar provavelmente na cozinha, para coisas mais importantes, sei lá, o médico do bebê, sabe? Aí tem o dia do pediatra, essas coisas. Mas a gente também gosta de deixar tudo no celular, porque o celular tá com você o tempo todo. Independente de onde você tá, você vai poder consultar. Então, inclusive, no calendário do celular, geralmente eu coloco tudo que tem para fazer, e eu mando um invite para ele aceitar, para que também fique no celular dele as coisas mais importantes, as coisas de casal que a gente tem para fazer, encontros, viagens, as consultas médicas, por exemplo. E outra coisa que eu gosto de fazer também, no OneNote do celular que eu coloco as metas, são os meus to-dos. Então, se eu tenho um to-do da semana, ou se eu tenho alguma coisa que eu quero resolver, sabe? Então, por exemplo, eu quero marcar dentista. Ou eu quero fazer o curso de amamentação. Então, esses são meus to-dos, eu preciso fazer. Eu coloco no meu bloco de notas de metas, porque me obriga a rever as metas que eu fiz. Então, às vezes, eu olho aqui e falo, nossa, realmente eu me propus a fazer isso aqui. Por exemplo, a gente se propôs a uma vez por mês planejar uma noite para nós dois, tipo um date night. Eu já tinha esquecido disso, entendeu? Então, dia 10 de janeiro, a gente tem que algum dia desse mês marcar, a gente vai sair nós dois, sabe? Para jantar, não mexer no celular, essas coisas. Então, me faz voltar para aquele plano original que eu fiz no começo do ano. Porque senão, gente, você vai esquecer, sabe? E então, como que eu gosto de pensar nas minhas metas para finalizar? Eu acho que elas têm que ser poucas, boas, mensuráveis. Então, se você colocou uma meta de ir na academia, quantas vezes? Se você colocou uma meta de ler, quantas páginas, né? E eu também gosto de colocar o momento do dia que eu vou fazer. A maneira mais fácil de você criar um hábito é você incluir uma atividade em algum momento do dia que você faz todo dia. Então, por exemplo, se você vai se comprometer a ler 5 páginas por dia, vou ler antes de dormir, né? Porque todo dia você vai fazer uma rotina de ir para sua cama, deitar e dormir. Ou todos os dias ao acordar. Ou todos os dias no almoço, sabe? Então, sempre incluir no momento do dia que já existe para você. E você vai ficar com aquilo na cabeça. Bom, me comprometi a ler antes de dormir. Ou eu me comprometi a fazer um exercício físico 3 vezes por semana. E já saber, sabe? Qual é o livro que então eu vou já escolher, qual é a aula da academia que eu já vou fazer e já vou deixar marcada para aquela semana. Porque outra coisa que eu acho muito importante é você não deixar ser levado pela motivação. Porque a motivação, gente, ela não vem todo dia. São raros os dias que você tá motivado a fazer as coisas que você quer. É o contrário. Primeiro você tem a disciplina, e da disciplina você tem a motivação de ter feito. É aquela sensação de eu venci a mim mesma. Porque olha, eu adoro treinar, já faz parte da minha rotina há muitos anos da minha vida. Só que até hoje, gente, eu peno pra sair da cama, sabe? Eu tenho que acordar às 5h15 pra conseguir treinar antes de trabalhar. Mas depois que eu vou, eu nunca me arrependo. Eu sempre falo pro Renato, olha, são pouquíssimas vezes que eu acordo e falo, deveria ter ficado na cama hoje, porque eu realmente estava cansada. Na maioria das vezes eu vou, fico feliz, motivada, sabe? Tipo, a energia fica certa, eu me sinto uma vencedora de ter feito uma pequena coisa, mas de ter concluído conforme eu planejei. E também, por último, saiu da rota, volta. Sabe, saiu dos planos, ficou doente, algo não deu como planejado, é a vida acontecendo, a vida é assim. Sempre tenha em mente as suas metas de médio e longo prazo. Isso vai te ajudar muito a conquistar tudo que você quer na sua vida. Teve algum detour? Só lembre de voltar. É isso, queria muito que vocês compartilhassem quais as metas que vocês fizeram para esse ano, porque eu também tô curiosa, quero saber se eu tenho alguma inspiração de vocês. E se o método que a gente
tentou trazer aqui pra vocês funciona de alguma maneira. E também avisem se vocês gostaram desse formato do vídeo, que a gente mostra um pouquinho da cidade, também, né, fala de restaurantes, mostra Nova York, porque eu acho que pode ser legal. Na semana que vem, a gente deve voltar com a continuação do nosso vídeo de história de carreira e como que a gente veio parar em Nova York. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários. Beijo e boa semana.